Estamos no encerramento da nossa primeira semana da Contagem do Homer e também da Festa dos Pães Asmos. Então nós vamos fazer uma leitura e o Senhor certamente vai falar com cada um de nós. Amém. Então vamos lá para a leitura de hoje, que se encontra no primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 13 até o número 24, que diz assim: 1 Pedro 1, 13. Portanto, cingi os vossos lombos do vosso entendimento. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, por amor a mim e a você. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e deu-lhe glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de uma semente corruptível, mas de incorruptibilidade, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Por quê? Porque toda a carne é como a erva e toda a glória do homem como a flor da erva. Secam-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, aqui nós temos nesse texto, um texto precioso demais, mas vamos estar meditando rapidamente aqui. O que me traz aqui no versículo que a gente leu? Traz aqui, ó, cingir os vossos lombos com o vosso entendimento. Queridos, o Senhor tem dado entendimento para nós. Nós precisamos estar buscando esse entendimento. Nós precisamos não nos conformar com a forma do mundo, da maneira que o mundo vive. Nós estamos aí, nós passamos por Páscoa, por Pessa, pela passagem do sangue, né, nas vergas, pela morte do Cordeiro, mas também nós estamos na semana de purificação e nós precisamos entender isso. E aqui ele nos chama a viver uma vida de santidade. Vamos lá, sede santo porque eu sou santo. E olha só que é muito interessante, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, com tudo que você pensa, com tudo que você faz, com as suas atitudes, com os seus pensamentos. Então, é uma chamada clara para a semana, para fechar essa semana do assunto que a gente está falando sobre a questão dos pães asmos, esse retorno. Deus vai continuar falando, mas nessa semana, para a gente fazer o fechamento, assim, o que Deus quer tirar de você, qual é o fermento que Deus quer tirar de você nesse tempo. Olha que Deus está falando com você. Então é muito interessante a gente estar entendendo isso, entendendo que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, pelo quê? Pelo precioso sangue de Cristo. Um sangue de um cordeiro imaculado. Queridos, eu não posso deixar de entender aqui que isso aqui representa a Páscoa.
O Uhum. Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que está escrito em João 1:29. Queridos, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro do Senhor, de Deus, foi oferecido por nós. A E oferta de a Deus. oferta de Deus, e olha isso, ele está nos chamando aqui de novo, mais o precioso sangue de Cristo, que foi o quê? A oferta de Deus para nós, que é um cordeiro imaculado, sem mancha, que tá muito interessante se eu entender, queridos, isto é Páscoa. Isto é Páscoa. Eu lembrar disso, né, do que Deus fez por mim, é algo tremendo. Eu preciso viver isso, essa festa, a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos na qual nós estamos vivendo. É muito interessante a gente entender isso. E também nós falamos aqui, ó, da ressurreição. É muito interessante, queridos. Aqui fecha a festa, no versículo 21, fala assim, ó, e por ele credes em Deus que ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e a vossa esperança estivesse em Deus. Então eu vejo Páscoa aqui quando fala do Cordeiro sem mácula, o Cordeiro imaculado. Eu vejo os pães ázimos aqui quando me traz a purificação da nossa maneira de viver, corrigir, trazer aquilo que está escondido, aquilo que está fermentando a massa. E eu vejo as primícias aqui também na ressurreição de Jesus Cristo, nosso Deus, a nossa esperança. A nossa fé e a nossa esperança estão em Deus, porque Ele ressuscitou. Ele não ficou morto. Ele foi o Cordeiro que foi imolado, que foi sacrificado, mas Ele também é o Cordeiro que ressuscitou. O ciclo da redenção, quando nós falamos, nós conversamos, o ciclo da redenção, ele precisa dessas 3 primeiras etapas. Não são apenas elas, mas essas 3 primeiras etapas. E muitas pessoas, elas pensam na redenção como apenas o momento da primeira parte dessa etapa, que seria a libertação daquela vida escrava, mas não é apenas isso. Se nós observarmos, o Senhor sempre está nos alertando para uma vida que seja completa nele, que seja plena nele. E essa vida, para ser plena nele, nós precisamos cumprir aquilo que ele estabeleceu para ser plena. Então, nós entendemos o sacrifício do Cordeiro, a doação da oferta do Cordeiro dada por Deus. Nós compreendemos que ele é pão asmo que desceu do céu, ele é o pão asmo que está manifesto para nós para uma santidade, mas que essa santidade dele requer a nossa santidade, né? Sim, sede santo, porque eu sou santo. Então é um padrão. O Senhor está falando assim, ó, essa festa dos pães asmos, ela é um padrão. E dentro desse evento, nós temos o quê? A primícia da ressurreição. Jesus como a primícia da ressurreição. Yeshua como a primícia. Então nós precisamos entender isso tudo como algo espiritual que vai nos apontar para algo grandioso ali na frente. Amém. Então, é muito interessante, nós vamos estar fechando essa semana, glória a Deus por isso, aleluia. Só que não esqueçam, né? Quando eu falo assim, poxa, nós estamos no mês de Abib, no primeiro mês, um mês de coisas novas, e realmente o Senhor tem coisas novas para nós, mas uma coisa que me chamou a atenção é o tempo de libertação. E eu acho isso assim, ó, muito tremendo. Mas tempo de libertação do quê? Olha só, para que é esse tempo que o Senhor abriu em Pêssar? Tá? O Senhor abriu. Qual a abrangência disso? Qual é a abrangência? O Senhor, ele libertou ali das mãos dos inimigos. Primeiro ponto. Um dos primeiros pontos, ele tirou. Queridos, o povo estava ali escravo, cativo, fisicamente, espiritualmente, mentalmente. Né? O povo estava ali. Então foi um tempo de libertação e o Senhor tirou com mão forte, né, da mão dos inimigos a libertação. Só que a Pêssar é para nós hoje. Então ele nos tira
também da mão dos nossos inimigos. Nós precisamos entender que esse é o tempo que ele vai nos dar vitória contra o nosso Amém. inimigo. Também é o tempo que ele nos tira da escravidão do pecado. Olha, queridos, não tem, todos nós pecamos. Isso é na palavra de Deus, isso é fato, isso é verdade. Só que o Senhor providenciou o cordeiro, a oferta dele, para se colocar no nosso lugar e nos trazer a libertação. Jamais haverá libertação sem essa oferta. Tem gente que quer se libertar por si próprio. Meu Deus, preste atenção, Jesus, é por ele. Não é de uma forma, uma autolibertação. Não. Mas é uma contrapartida dentro disso tudo. A partir de que eu comungo realmente do cordeiro. Meu Deus, aleluia. Que eu tenho o cordeiro dentro da minha casa, eu comungo do cordeiro. Eu tenho uma vida de santidade, de um pão sem fermento, de um pão imaculado. E eu creio realmente na ressurreição, porque sem ela é vã a nossa fé. A partir disso eu tenho um estabelecimento diferenciado relacional com o Senhor. Então vamos lá, é tempo de escravidão, então de tempo de libertação dessa escravidão dos pecados e também tempo de libertação do cativeiro do inferno, porque o inferno, depois do pecado, que o pecado entrou, o inferno era o nosso destino. E o Senhor nos resgatou. E nos deu outro destino. E nos deu outro destino, né? Aleluia por isso. Então a gente fecha com essa mensagem nessa semana, louvando a Deus pelo tempo de libertação, pelo falar dele tremendamente, pela correção dele, colocando as coisas no lugar. Eu preciso ser santo, mas eu preciso tirar tudo aquilo que não me deixa nessa posição. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, te agradecemos pela perspectiva que Tu nos dá a nível de libertação e também a nível de comunhão contigo. Nós queremos Te exaltar nesse tempo e nós compreendemos, Pai, que a oferta que Tu fizeste foi a oferta que morreu, mas ressuscitou também ao terceiro dia. E também ressuscitou dentro de nós e nos faz ressurreto nele. Nós cremos que o Senhor habita dentro de nós, que nós fomos ressuscitados com Yeshua e que nós devemos buscar as coisas do alto onde Cristo está sentado à direita do Pai. Nosso pensamento, Pai, a mente de cada um possa estar focada naquilo que é altaneiro e não aquilo que é da terra, Senhor, porque nós já estamos com a nossa vida oculta juntamente em Ti. A Tua palavra diz em Efésios que nós precisamos estar em Ti para acessar as bênçãos espirituais, de acessar as coisas altas, de acessar as coisas eternas, de compreender espiritualmente a profundidade daquilo que a Tua palavra, que é espírito e vida, tem para todos nós. E assim nós oramos em o poder do nome de Jesus. Amém.